o Saulo que se transformou em Paulo, né, queridos? Que Jesus mudou o nome dele por ocasião do encontro dele com Jesus. Então, o que aconteceu? Aqui, Paulo aparece, né? E como foi que Paulo apareceu? Paulo apareceu perseguindo a igreja. E quando chegou, por ocasião da morte, do martírio de Estevão, Paulo estava consentindo, ele consentiu na morte de Estevão, né? Então, o que aconteceu a partir daqui, queridos? Vamos ler do versículo 3 ao 4, 3 e 4, que diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Olha que situação, isso aqui é o versículo 3. Paulo aparece, queridos, nesta cena. Paulo aparece nesta situação, do lado de lá, do lado do inimigo, sendo usado pelo inimigo, queridos, para assolar a igreja, para travar aquela perseguição contra a igreja do Senhor, né? E daqui por diante, queridos, nós vamos ouvir e aprender a respeito de Paulo, né? Que nada mais era um escolhido de Deus. Nós já pregamos a respeito dele aqui, vamos continuar pregando, vamos continuar falando a respeito de Paulo. Mas agora nós vamos falar a respeito da perseguição da igreja, que possibilitou que o evangelho de Cristo, que havia passado para os apóstolos, fosse agora disseminado, né, sobre a face da terra. Foi depois daquela perseguição que a igreja se espalhou, queridos, e chegou até nós, né? Este evangelho de Cristo vem caminhando ao longo dos tempos, vem sendo perseguido, o inimigo vem lutando porque ele também vem junto, né? Por onde o evangelho verdadeiro de Cristo é passado, o inimigo está junto, né? Que ele perseguindo para que o evangelho não seja anunciado, perda de tempo. Porque nós estamos aqui, queridos, trazidos pelo Senhor para nos levantar em meio à perseguição. E assim como os apóstolos também fazer a nossa parte e anunciar o evangelho de Cristo agora no nosso tempo, agora na nossa época, né? Glória a Deus, aleluia. E os versículos 5 a 8 diz o seguinte: E descendo, vamos ler aqui o versículo 4. Mas os que andavam dispersos e por toda parte anunciando a palavra, os que foram espalhados, os que foram dispersados, querido, por onde eles passavam, eles iam levando a palavra. E no meio deles tinha quem? Vamos ver aqui do versículo 5 ao 8. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, aleluia, glória a Deus, aleluia. O que é isto, queridos? Por que este evangelho foi percorrendo e foi convertendo as pessoas? Porque este evangelho era poderoso. As pessoas que foram espalhadas foram justamente aquelas que receberam a promessa do Espírito Santo, a promessa do derramamento do Espírito Santo que foi prometida por Jesus e cumprida no Pentecostes. Estas pessoas, queridos, elas receberam deste poder, receberam o Espírito Santo e foram revestidas de poder. E este poder elas foram levando consigo. O ocorrido com o Estevão, queridos, não impediu que a igreja levasse o poder que eles haviam recebido. Eles haviam recebido do Pai, né? Não impediu que o Espírito Santo fosse pessoalmente fazendo a obra através deles.
Aquele ocorrido com Estevão foi só um plano de Deus para que a igreja se espalhasse, para que o evangelho de Cristo se espalhasse. E junto com o evangelho foi o Espírito Santo pregando pessoalmente, fazendo esta obra através daquela igreja que agora estava sendo espalhada. Então, queridos, o que aconteceu? Por onde eles passavam, que o pregando o evangelho, os sinais iam junto com eles. E o sobrenatural de Deus ia sendo visto, ia sendo notado através de milagres, através de curas, através de libertação, através digamos assim, de coisas grandes, de coisas inacreditáveis. Porque o milagre de Deus é sobrenatural, vai além do entendimento humano, vai além da visão humana. Então, por onde eles passavam anunciando a Jesus, o Espírito Santo ia fazendo prodígios e maravilhas, confirmando a obra de Deus sobre a face da terra, do mesmo jeito que o Espírito Santo havia feito com o próprio Jesus. Esta igreja foi dispersada, foi espalhada, e desta maneira este evangelho foi disseminado sobre aquela região, naquela época, e foi alcançando muitos municípios, muitas cidades. Queridos, isto tudo ficou anotado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e agora tem sido trazida até nós. E neste nosso tempo, queridos, Deus está levantando desta mesma igreja primitiva. Desta mesma igreja, Deus está levantando nesta época, para nós levarmos adiante este evangelho poderoso que pode o inimigo perseguir, pode o inimigo levantar. Mas tudo é permissão de Deus, para que as coisas vá acontecendo da maneira que Deus tem preparado, programado, da maneira que Deus tem, queridos, feito acontecer ao longo dos anos. Quer seja por meio de perseguição, quer seja por meio de tempo de paz, o Senhor vem fazendo a sua obra. E agora, queridos, chegou a nossa vez. O evangelho do reino chegou até nós e nós precisamos nos levantar, nos encher do Espírito Santo de Deus, nos entregando para Deus com sinceridade, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, para que Deus possa nos tomar nas suas mãos e nos moldar com seu Espírito Santo, nos encher de poder, nos encher de capacidade para, assim como os apóstolos faziam, assim como Jesus fazia, Deus possa fazer através de nós. O Espírito Santo de Deus possa fazer através de nós a sua obra poderosa nos nossos dias. Para isso, Deus está trazendo este grande avivamento espiritual, pentecostal, para que nós possamos ser revestidos de poder, de capacidade, de autoridade sobre as forças do mal, sobre as forças das trevas, queridos. Para que nós tenhamos condições de levar adiante a palavra de Deus, que salva, que cura, que transforma, que prepara para a salvação. Queridos, esta é a palavra que nós temos para esta noite. Quando a igreja de Deus foi espalhada sobre a terra, eles não levaram apenas o evangelho, mas também o poder, né? E o Espírito Santo usou aquela igreja e foi agindo através deles, e foi disseminando o evangelho de Cristo, e as pessoas iam crendo e se convertendo. Do mesmo jeito o Espírito Santo quer fazer hoje. Para isso ele está nos chamando, porque ele quer levantar um povo forte, revestido de poder, que não teme o mal, a morte, quem a ele pertencer, né? Este povo, queridos, somos eu e você, que Deus está chamando, convocando para esta época. Vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos dar ouvido ao chamado de Deus e vamos nos entregar de corpo, alma e espírito, para que Deus nos tome nas suas mãos e nos prepare poderosamente para levar este evangelho.
Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Neste capítulo aqui, querido, nós vemos que Paulo apareceu no meio desta situação. E daqui para diante nós vamos falar a respeito de Paulo, né? E vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus também, ouvindo o que Deus fez na vida de Paulo. E vamos ansiar que Deus nos encha do seu Espírito Santo, nos encha do amor que Paulo tinha por Deus, do mesmo sentimento amoroso a ponto de nos entregarmos corpo, alma e espírito para Deus, para que Ele nos use tal como Ele usou Paulo, né, queridos? Esta palavra é maravilhosa, esta palavra, queridos, o Espírito Santo vai colocar no seu coração, se você assim desejar e buscar para que isto aconteça. Queridos e amados, esta palavra vai ficar no nosso coração. Quem ouvir, quem encontrar este vídeo, quem encontrar a primeira parte, procure a segunda. Quem encontrar a segunda, procure a primeira e vá vendo, e vá ouvindo, e vai levando adiante, queridos, este evangelho. Porque este é o último dia em que o Senhor está preparando o grande avivamento sobre a face da terra. E para isso Ele está nos chamando para colocar esta obra em prática. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos agradecer, vamos orar a Deus agradecendo por este pequeno momento que nós estivemos na presença dEle, queridos, e que esta palavra permaneça nos nossos corações até o dado momento em que nós estaremos frente a frente com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo de Deus na glória. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, muito obrigada, Pai, por este pequeno momento, meu Pai, que nós tivemos na Tua presença. Papai querido, que esta palavra que Tu nos trouxeste esta noite, meu Pai, possa entrar ricamente no nosso coração, abundantemente, poderosamente, meu Pai Santo, nos moldando, nos transformando, nos purificando, meu Pai, despertando em nós o desejo de corrermos para os Teus braços, para que assim como Tu fizeste com a igreja primitiva, Tu faça conosco, Tu faça nos nossos dias, meu Pai, nos revestindo de poder, para que nós possamos fazer a Tua obra assim como Filipe fez, assim como Paulo fez, meu Pai, assim, meu Pai querido, como a Tua igreja primitiva fez na face da terra, nós possamos ser preparados para agir da mesma maneira. Ó Pai Santo, vem ficar conosco, meu Pai, fica conosco para todo sempre. Pai querido, nos muda, nos molda, meu Pai, nos transforma com o sangue de Jesus, nos purifica de todo o nosso pecado, porque, Pai, nós queremos estar contigo. Pai Santo, nós queremos viver o resto da nossa vida nesta terra abraçados contigo, para quando nós sairmos daqui, meu Pai querido, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, Pai Santo, nós possamos estar contigo na Tua glória para todo sempre, meu Pai querido, Pai. Muito obrigada, meu Pai, por Tu não ter, meu Pai querido, feito nenhuma negligência, Pai, e de tudo Tu ter feito, Pai, para nos alcançar, meu Pai querido, Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo Teu, Pai amado, empenho tão grande de nos alcançar. Jesus, querido, estamos aqui, que a Tua palavra entre em nós e faça morada constante, absoluta para todo sempre. Jesus, e nos leve a desejar estar contigo, nos leve a Te buscar com sinceridade, Jesus querido, para que nós possamos ter esta amizade perfeita, esta intimidade perfeita, esta união, esta comunhão, que nos faça um contigo, meu Pai, que a Tua palavra nos traga um entendimento, nos abra o caminho para que nós possamos fazer isto, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito Santo, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela condução deste pequeno culto, Espírito Santo, que esta palavra entre no nosso ser e habite eternamente e nos prepare para levar adiante este Evangelho. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, nós pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus, amém e amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, queridos, muito obrigada por cada um que vai ver este vídeo, querido, leve adiante esta palavra, ore por nós, nos ajude em oração.
Este canal está iniciando, nós estamos começando com muita luta, mas confiando em Deus, que se esta obra é dele, ele vai nos abençoar, nos dando tudo o que é necessário para que nós levemos adiante este ministério. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada a todos que vão ver e ouvir estes vídeos. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus.